Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution de corte a plasma. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou passar para vocês todo o esquema de ligação elétrica do THC. Então se você estava curioso para saber como ligar o THC, é nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. A gente vai abrir o diagrama elétrico e eu vou explicar em detalhes, então se liga aí no vídeo. Pessoal, antes da gente continuar com o vídeo, eu quero fazer o meu agradecimento às empresas que estão patrocinando a nossa Revolution de corte a plasma. Nós temos a Forset, nós temos o Grupo Tecmaf, nós temos a ESAB, a Macrol Tecnologia e a ASM Engenharia. São 5 grandes empresas que resolveram apostar aí no nosso projeto, estão patrocinando e se não fossem por elas, nós não conseguiríamos realizar esse grande projeto, tá bom? Muito obrigado então às empresas patrocinadoras. Bom pessoal, vamos dar continuidade então na montagem da nossa CNC Revolution de corte a plasma, que está ficando bem legal. Eu vou recapitular com vocês os diagramas e eu vou explicar as alterações que eu fiz no diagrama e também o novo diagrama, que é o diagrama do THC. Então presta bastante atenção, tá? Vamos lá, vamos dar uma geral nos diagramas. Então olha só, esse aqui é o diagrama de comando, tá? A nossa primeira folha de diagrama, esse diagrama que está na versão 2, que foi feita a última alteração em novembro de 2022, não mudamos mais, o diagrama está correto, conforme a nossa montagem, não teve alteração. O próximo diagrama é o diagrama de potência, tá? O diagrama de potência também não teve modificações, ele está na folha número 2, né? Está na versão 2, também foi feito em novembro de 2022, não teve alterações. O próximo diagrama é o diagrama de controle. Esse diagrama teve alterações, ele já está na versão 4, e foi alterado agora em janeiro de 2023, que é a última alteração aí que eu fiz. E olha só, pessoal, antes, aqui na parte de controle, nós tínhamos o controle do eixo X, do eixo Y, do eixo Z e do eixo A. Agora, nesse diagrama de controle, nós removemos o eixo Z. Então, se você notar aqui, ó, na nossa RNR EcoMotion, o Z pulso e o Z direção não estão ligados, tá? Nesse diagrama, tá, pessoal? Eu removi também o driver do eixo Z, o motor do eixo Z. Esse tipo de ligação, então, você vai fazer no eixo X, no Y e no A. O restante aqui, ó, não teve alteração, tá? Então, a única mudança nesse diagrama foi que eu removi o driver, o motor do eixo Z, né? E removi a ligação que tinha diretamente na placa RNR EcoMotion, certo? Por quê? Nós fizemos um novo diagrama, que agora é a folha 4. Nesse diagrama, nós vamos fazer a ligação do THC e do eixo Z, tá? Eu já vou focar na explicação desse diagrama, que vai ser a base principal desse vídeo, vai ser explicar esse diagrama e fazer a montagem desse diagrama, tá? Deixa eu ir para o próximo diagrama, que é o diagrama da folha número 5, que é o diagrama dos sensores. Aqui eu fiz uma pequena alteração. A ligação elétrica é exatamente a mesma, tá tudo igual, ligando no mesmo pino, na entrada 1, na entrada 2, não teve modificação nenhuma, a não ser a inclusão desse botão do tipo push button, tá? É um botão normalmente fechado, que eu coloquei no 24 volts. Então, se você não estiver apertando o botão, se o botão estiver no estado normal dele, ele vai ser fechado, então os 24 volts vão passar por ele e vão alimentar todos os sensores. Todos os sensores estarão em funcionamento. Se eu apertar esse botão, eu interrompo os 24 volts, desligando todos os sensores, tá? Como esse botão é do tipo push button, então se eu mantenho pressionado, ele mantém aberto. Se eu tirar o dedo do botão, o botão volta para o estado normal, que é fechado, e liga os sensores, tá? Essa foi a única inclusão nesse diagrama, que foi a inclusão de um push button normalmente fechado, certo? Então agora vamos voltar para o diagrama do THC e do eixo Z. Está na sua versão número 1, foi feito agora em janeiro de 2023. Esse diagrama aqui, pessoal, é bem completo, bem complexo, então você tem que tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção. Se você não está acostumado com THC, não está acostumado com a corte a plasma, agora esse aqui é o coração do negócio, tá? É aqui que vai acontecer a mágica do THC, do ajuste de altura na hora do corte, tá? Então aqui que a gente vai fazer todas as ligações importantes que tem a ver com o plasma em si, né? E com o controle de altura, certo? Então vamos lá. Aqui no diagrama nós temos a mesma fonte de 24 volts, né? Que está alimentando a nossa placa. Então esse retângulo aqui é o nosso RNR EcoMotion. Aqui nesse diagrama eu estou representando somente os pinos
de pulso do Z, direção do Z, saída 1, GND, entrada número 3 e saída aqui de 5 volts, tá? Então são esses pinos que eu estou representando aqui, que é o que a gente vai precisar para ligar o THC e o eixo Z. Nós temos aqui a fonte de 48 volts que está alimentando o nosso driver do eixo Z está ligado no motor do eixo Z, normalmente como os outros drivers. O que muda é a parte de cima do driver, tá? Como que a gente vai acionar esse driver. Então essa parte de ligação dos motores e a parte de ligar a fonte é a mesma coisa. Temos também a nossa fonte plasma da ESAB, certo? Da nossa fonte plasma nós vamos trazer 4 cabos. O start, stop e a divisão de 50, tá? Depois eu vou explicar isso. E nós temos aqui nesse retângulo maior o nosso THC da Macrol, né? Nosso modelo HW2 Plus, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês hoje funciona somente no THC HW2 Plus. A teoria que eu vou explicar aqui vai ser bem parecida em qualquer THC, mas essas ligações específicas que eu vou fazer aqui são do Macrol THC HW2 Plus, tá bom? Para ficar bem claro. Então vamos lá. Como que vai funcionar aqui? Como são as ligações elétricas? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês aqui cada pedacinho do diagrama para vocês entenderem. Primeira coisa, na nossa plaquinha RNR EcoMotion, na saída número 1, nós vamos ligar num relé, tá? Um relé. Aqui no caso eu peguei um relé de 24 volts, porque a nossa fonte é de 24 volts. Então nós vamos alimentar a bobina desse relé com GND e o outro terminal da bobina nós vamos colocar na saída número 1, tá? Output 1. Então quando nós dermos o comando para ligar, né, o M3, para ligar a nossa tocha, ele vai acionar o nosso relé. Acionando o nosso relé, ele vai fechar o contato normal aberto entre os cabos 28 e o cabo 29. Esses cabos 28 e 29 são os cabos que estarão ligados no nosso start e stop que vem da fonte plasma, tá? Então, quando a gente fecha curto, o número do cabo na fonte plasma eu mostro para vocês depois, porque tem que pegar o manual da fonte plasma, né, e ver certinho qual é o número do cabo. Mas o cabo que nós vamos utilizar são os cabos referente ao start e o stop, que quando eles entram em contato, né, quando fecha o curto entre eles, manda o sinal para a fonte plasma falando que pode ligar a tocha, tá? Então a nossa placa RNR EcoMotion vai acionar um relé toda vez que ela vê um M3 e vai desligar o relé toda vez que ela vê um M5, tá? Então aqui a gente consegue ligar e desligar a nossa tocha através de um relé, correto? Simples assim, tá, pessoal? A nossa fonte plasma da ESAB, ela já é preparada para ser ligada em uma CNC, tá? Então ela já vem com o cabo de controle que já tem todas as informações que a gente precisa pegar. Então são 2 cabos que nós utilizamos para o Start Stop. Depois eu vou abrir um manual da fonte plasma da ESAB para vocês verem do que eu estou falando, tá? Então entenda que vão vir 2 fios dessa fonte plasma que quando a gente fecha o contato dele, nós avisamos que a fonte pode ligar ou desligar o plasma, certo? E também dessa fonte, né, plasma, nesse mesmo cabo, nesse mesmo conjunto de cabos, né, vem mais um par aonde nós temos a divisão por 50, tá? Essa divisão é feita já diretamente na nossa fonte plasma, ela já tem esse recurso. Na verdade, dá para fazer 3 tipos de divisões. Nós vamos colocar o jumperzinho nela para fazer o jumper, para fazer a divisão de 50, tá? Então ela vai pegar o diferencial de tensão lá e dividir por 50. Esse fio, né, esse par de fios que vem da fonte plasma, nós vamos ligar no nosso THC no div 50. Tem positivo e negativo, tá, pessoal? No caso do Start Stop, não tem problema, você só tem que fechar curto neles. No caso do divisão por 50, tem o positivo e tem o negativo. Tome muito cuidado com isso, tem que ligar corretamente, certo? Então, como que vai funcionar, então, pessoal, a parte de ligar o driver do eixo Z? Note que nós estamos mandando agora o pulso do Z e a direção do Z, nós não estamos ligando mais no driver. Nós estamos ligando o pulso do Z, a direção do Z, na entrada, pulso e direção do THC.
E olha só, os 5 volts está alimentando diretamente o pull mais e o dir mais. Por quê? Nós resolvemos fazer todas as ligações de drivers da nossa fonte plasma, né, com o 5 volts já acionado, né, já polarizado. E o acionamento era com GND. Por quê? Para evitar interferências, né? Para diminuir as interferências. Então nós fizemos todos os acionamentos com pull menos e dir menos, né? Com pulso menos e direção menos. Então aqui nós vamos ligar da mesma maneira. Então nós vamos já alimentar os 5 volts no pull mais e os 5 volts no dir mais. E a nossa RNR EcoMotion vai mandar pulso no pulso menos e direção no direção menos, tá? Então ela vai entrar assim, jampeando 5 volts no pull mais, dir mais, e pulso negativo, direção negativa, vem da controladora RNR EcoMotion. E nós vamos ligar o THC no driver. Só que aqui tem uma coisa bem legal, pessoal. Esse THC, o HW2 Plus, ele tem uma saída, né, de pulso direção com par trançado. O que isso significa? Ele vai dar menos interferência, tá, pessoal? Nós não podemos aqui nesse caso ligar pull mais e dir mais jampeados. Não podemos ligar pull mais e dir mais jampeados aqui no driver, tá? Na entrada do driver. Note que vai ser pull mais do THC no pull mais do driver. Pull menos do THC no pull menos do driver. Dir mais do THC no dir mais do driver, dir menos do THC no dir menos do driver, tá? Então são pares, tem que ligar em par, pull mais e pull menos, cada um com seu cabo, dir mais e dir menos, cada um com seu cabo, tá? Não tem ligação de pull mais com dir mais, você não vai jampear, pessoal. Eles funcionam com par trançado, tá? Cada um com seu parzinho, isso vai evitar interferências, tá? Vai ser bem legal fazer dessa maneira. Todos os THCs têm isso? Não, tá? Esse THC da Macrol, o THC HW2 Plus tem essa funcionalidade. Então, é bem legal, a gente vai utilizar dessa maneira, tá bom? E depois, no próprio THC, nós temos também o controle manual de altura da tocha, tá? Nós temos uma entrada up e uma entrada down. Como que ela funciona? Aqui é uma entrada foto acoplada, tá? Então, o que você vai estar fazendo? Internamente, ela vai ter um LED, né? Que quando ele é aceso, aciona o THC para subir ou aciona para descer. Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o fio 11 e o fio 12. Quem são os fios 11 e 12? São os fios da saída da fonte, né? 24 volts. Então, esses fios 11 e 12 de 24 volts alimentam o THC aqui no 24 e no GND e a gente puxa ele para um botão push button normalmente aberto. Isso aqui somente se você quiser fazer, tá? Eu não sei se eu vou fazer isso na prática, mas eu estou mostrando para vocês como vocês podem ligar. Então você vai pegar aqui, ó, o GND, que é o cabinho amarelo aqui, ó, e já vai ligar no up menos e vai ligar no down menos. E o 24 volts, que é o cabinho vermelho, você vai ligar num botãozinho normalmente aberto, de preferência um push button, né? Push button normal aberto para o up e um push button normal aberto para o down e depois liga aqui no up mais e no down mais. Quer dizer que quando você aperta o up, você energiza lá o LED lá dentro e aciona o fotoacoplador e manda a tocha subir. Se você faz isso no down, você manda ela descer, tá? E um detalhe muito importante, com a máquina em funcionamento, cortando o seu material, você consegue mexer no up e down para você fazer o ajuste manual da altura da tocha se você quiser. Então você tem esse controle externo com botõezinhos para subir e descer a tocha, tá? É bem legal, se você quiser pode implementar isso. Eu não sei se eu vou colocar isso na prática, mas eu já mostrei aqui para vocês que é uma ligação muito simples, tá? É só acionar aqui o botão, né, normalmente aberto, mandando ali 24 volts, energizando o up ou o down. Outra coisa muito importante que nós temos aqui no THC, que nós vamos utilizar um sensor ômico, tá? Um sensor ômico para fazer ali o ajuste de altura da tocha na hora que ela for cortar, né? Para fazer o zeramento do eixo Z. Então aqui, pessoal, no THC, nós temos a conexão do bico e da garra. Essa garra aqui, pessoal, não é a garra que vem da fonte plasma, tá? Essa é uma garra que nós vamos instalar para funcionar o sensor ômico.
Poderia pegar da garra que vem lá do plasma? Poderia, mas aí daria muito trabalho e tal. A gente vai criar nosso próprio cabinho com a garra, tá? Então, como que funciona aqui? Lembra que lá na montagem da máquina eu instalei um cabo amarelo que vai ficar lá na ponta da tocha que eu chamei de sensor ômico. Esse cabo amarelo que sobe ali pelo eixo Z, entra na esteira porta-cabos e vem até o painel, esse cabo é o cabo 18, vai entrar aqui no bico. É o cabo que vai estar em contato com o bico da tocha, tá? E esse é o sensor ômico. Nós vamos ligar aqui no bico, lá no THC, no item, no bornezinho que está escrito bico. E nós vamos colocar um novo cabo, que vai ser o cabo 19, que vai sair aqui do conector, né, do borne garra. E na ponta desse cabo eu vou colocar uma garrinha jacaré, que é a garrinha que nós vamos prender no material que está sendo cortado. Como funciona? Quando a tocha desce e o bico da tocha encosta no material, ele vai fechar um curto entre bico e garra, né? Isso aqui é como se fosse um contato normalmente aberto, né? Então, quando o cabinho amarelo que está lá na máquina, que está no bico da tocha, encostar na chapa que está sendo cortada, essa chapa tem a garra presa nela. Então, fecha o contato, né? É como se a gente estivesse ligando aqui o 18 no 19. E isso informa para o THC que encostou no material e, com isso, ele dispara o probe, né? Ele manda sinal aqui no probe que vai entrar na nossa plaquinha RNR EcoMotion, vai ativar a entrada número 3. Então, toda vez que o bico encostar na garra, ou seja, toda vez que a tocha encostar no material, aciona o probe que entra aqui no RNR EcoMotion, né, que está lendo essa entrada, vê que foi acionada e ela dispara lá que ela faz o zeramento do eixo Z, né? E depois faz o offset compensando a altura que a gente vai informar. Então, toda vez que o bico, né, toda vez que a tocha encosta na garra, ou seja, encosta no material, aciona o probe do THC, mandando um sinal lá para a entrada número 3, que vai ser lida como sinal de probe e vai ativar o procedimento de zerar o eixo Z, certo? Uma coisa importante, pessoal. No caso aqui do Mach 3 que a gente vai utilizar, nós não conseguimos utilizar ao mesmo tempo esse probe aqui com o sensor indutivo, que está ligado na entrada 2, tá? A gente pode usar um ou pode usar o outro. Quando que vai ser interessante utilizar esse probe aqui mecânico? Esse probe aqui, ele não é com sinal elétrico, não é quando a garra encosta lá que fecha um curto. Nesse caso aqui, quando a garra encosta, o eixo Z é flutuante, ele sobe acionando um sensor que dispara aqui na entrada 2 que foi acionado o probe, né? Nesse caso, ele vai fazer o procedimento de acordo com o offset da altura desse sensor que a gente colocou. Quando que isso vai ser interessante utilizar esse mecanismo? Quando é uma chapa grossa e quando é uma chapa, por exemplo, que não está transmitindo um contato. Imagina uma chapa que está pintada, que está enferrujada, sei lá, que o contato não está passando. Não adianta eu prender uma garra jacaré lá na chapa e o sensor ômico encostar que não vai fechar sinal, não vai dar sinal. Então seria interessante ter um sensor desse tipo, de tipo mecânico, né? No caso, com sensor indutivo, mas que a tocha encosta no material, ela continua descendo, aciona o sensor e faz a compensação de offset. Agora, quando que é interessante utilizar o sensor ômico? Quando você vai cortar uma chapa muito fina, que você tem que encostar na chapa e já tem que acionar o probe. Por quê? Ela não tem força para continuar a máquina descendo. Ao invés dela a tocha subir e acionar o sensor de probe, ela vai acabar entortando a chapa, porque é uma chapa fina. Então não dá para utilizar aquele outro método, né? Esse método aqui, ó, que precisa de contato mecânico da tocha com o material para o eixo Z flutuante subir e acionar o sensor. Se for uma chapa fina que você vai cortar, é mais fácil a chapa entortar do que a tocha subir. Então não dá certo esse tipo de sensor. Para isso tem o sensor ômico, que ele só de encostar já fecha o contato e aciona o probe. Então é uma outra compensação, né? Então tem essas duas maneiras de fazer. Eu já vi controladoras sem ser Mach 3, eu já vi outras controladoras gringas que dava para usar os dois métodos. Você conseguia configurar os dois métodos na controladora, tanto o probe com sensor indutivo, quanto o probe com sensor ômico, né? Dava para configurar as duas e cada uma ter o seu offset diferente, né?
Mas aqui no Mach 3 eu acho que não dá para fazer isso. Então nós vamos escolher ou uma maneira ou outra, tá? Se eu conseguir um jeito de fazer as duas funcionarem ao mesmo tempo, depois eu falo para vocês. Mas a princípio, ou a gente vai utilizar uma ou a gente vai utilizar a outra. Se você souber como colocar as duas maneiras no Mach 3 que funcionem simultaneamente, deixa aqui nos comentários, né? Me explica aí certinho como que faz, que eu ponho no vídeo aqui. Mas se eu descobrir também se dá para fazer isso, eu falo para vocês num próximo vídeo, numa atualização. Mas, resumindo, é isso. A gente vai usar ou um tipo de probe ou outro tipo de probe, tá? Eu vou mostrar os dois e você pode escolher qual você quer utilizar na sua máquina. Então, resumindo, pessoal, o THC, né, da Macrol, ele vai receber pulso e direção negativos em pull menos, dir menos, vai receber os 5 volts no pull mais e no dir mais. E ele vai se comunicar com o driver com par trançado, tá? Pull mais, pull menos, dir mais, dir menos. A parte do driver com o motor é igual, a gente já fez antes. E o driver tem que ser alimentado com 48 volts, sem problema nenhum. Nossa plaquinha RNR EcoMotion, ela vai, toda vez que vê um comando M3, vai ligar um relé que vai fechar um contato, que vai fechar curto aqui nos cabos de start e stop da fonte plasma. Nosso THC vai estar sempre lendo a divisão de 50 para poder fazer o ajuste de altura da tocha. Temos também a opção de ligar um up e down para a gente poder controlar a altura da tocha manualmente. Mesmo que a tocha esteja cortando o material, você consegue controlar aqui manualmente. Temos o bico e a garra para entrar o sensor ômico, né? E quando ele é acionado, né? Ou seja, quando fecha o curto aqui entre bico e garra, ele aciona o probe que a nossa RNR EcoMotion vai estar lendo no pino de entrada número 3. E daí fazendo as providências aí do probe, fazendo o offset, zerando o eixo Z. É simples assim, tá, pessoal? Depois, lógico que quando a gente ligar, nós vamos fazer todas as configurações no THC. Tem várias configurações lá, tem umas 5 ou 6 configurações que nós temos que fazer para tudo funcionar corretamente. Mas a ligação elétrica é essa, tá? Bom, eu fiquei de mostrar para vocês o manual, né, da nossa fonte plasma. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo, olha só. Aqui, pessoal, é a parte onde a gente vai configurar o divisor, tá? Então, olha só. Na nossa fonte plasma existe esse jumper aqui. Então, tem pino 1, pino 2 e pino 3. Se você deixar sem jumper, ele vai fazer a divisão por 16,67. Se você colocar jumpers no pino 1 e 2, você vai fazer a divisão por 30. E no nosso caso, nós precisamos colocar o jumper no pino 2 e 3 para fazer a divisão por 50, tá? O nosso THC, ele vai ler a divisão por 50. Então, a nossa fonte plasma, ela já está preparada para isso. Ela já vem de fábrica, já vem pronta para fazer isso. Ela já tem o divisor de tensão dentro dela. Só precisamos configurar aí com o jumper qual é a divisão que nós queremos trabalhar. E olha só, aqui tem uma parte do esquema, né, elétrico da nossa fonte plasma, aonde ela fala para a gente, olha só, os pinos 3 e 4, né, o cabo 3 e o cabo 4, é o start e stop. O cabo 5 e o 6 é a tensão do arco dividido, é a tensão que vem lá do divisor de 50 no nosso caso. Lembrando que aqui o pino 5 é o negativo e o pino 6 é o positivo, tá? E temos aqui também, ó, o OK to Move, né, que você pode ler esse sinal para avisar a sua máquina que a tocha já ligou, que já está ok, já está estabilizada, que a máquina já pode começar a se mover. A gente não vai utilizar essa função a princípio, tá? A gente vai trabalhar somente com o Start Stop e com a tensão dividida por 50, tá? Aqui então é o manual da nossa fonte plasma. E temos também, olha só, aqui eu tenho um conectorzinho para vocês verem. Esse conector é o conector que já dá todos os cabos para a gente. Então, ó, pino 3 e pino 4 é o sinal de Start Stop, o 14 e o 12 é o OK to Move, né, para a máquina de corte. A gente vai utilizar o 3 e o 4, que é o Start Stop, e a gente vai utilizar o 5 e o 6, o 5 e o 6, que é a tensão do arco dividido, tá? Então, esses são os itens que a gente vai ligar. Depois eu vou mostrar o cabo que vem junto com a fonte plasma para vocês verem que ele já vem todo pronto para ser usado, tá? É um cabo bem longo, onde a gente conecta na fonte e na ponta dele já tem todas as marcações, o que é cada cabo, né? O que é cada fiozinho que está saindo, é só você ver aqui nessa tabela e lá tá tudo marcadinho, tudo numerado, fica bem fácil de utilizar, tá? Então é isso, pessoal. Bom, pessoal, o vídeo está ficando muito longo, então a gente vai dividir em dois. Esse vídeo vai ficar só com a parte teórica da instalação elétrica do THC. E no vídeo de amanhã,
toda a parte prática, onde a gente vai finalizar tudo que falta no painel. A gente vai ligar todos os cabos, colocar todos os conectores que faltam e a gente vai ter o painel pronto para testar a máquina e sim dar como encerrado essa parte. E daí eu já vou poder desmontar a máquina e levar lá para casa do Gui Toledo para a gente poder fazer o teste na prática para ver a máquina cortando aço. Então deixa o like aí para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.